Olá, tá no ar o Bahia da Gente. Aqui nós mostramos quem faz a cultura aqui na Bahia. Poeta e professor soteropolitano do bairro da Liberdade. Ganhador do prêmio Jabuti Acadêmico, é doutor pela UFBA e professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. É também escritor e tem participação em diversas festas literárias internacionais. Hoje nós recebemos o professor Jorge Augusto, que está aqui ao meu lado já. Professor, seja muito bem-vindo. Eu li um pouco quem é o senhor, mas eu quero que o senhor se apresente. Olá! Obrigado, Chico. Primeiro, velho, agradecer o convite, né, de estar aqui, podendo conversar com as pessoas, né? Tudo que como é que diz, poeta, velho, escritor quer é poder conversar com um público maior do que a sua própria bolha. Então, eu gosto muito desses convites. Olha, eu poderia começar, Chico, me narrando pelas diversas coisas que eu faço, né, como professor, poeta, ele é editor, mas como velho homem negro nessa cidade, como periférico dessa cidade, né? Eu sou do bairro da Liberdade, cresci um pouco ali pela Ribeira, pelo Calabetão, mas sou efetivamente da Liberdade, mas essas são coisas que eu faço, né? O que eu sou é um processo dessas coisas todas juntas e que hoje eu me considero um homem muito assustado com o que nós, né, Brasil, estamos sendo enquanto país, assim, com o que a gente não consegue deixar de ser, sabe? Esse país de marcas coloniais muito fortes e muito grandes. O senhor que nasceu no bairro da Liberdade, foi criado um bairro marcado pela resistência, pela história, Sim. que pulsa a história de Salvador. O senhor acredita que esse bairro ajudou a formar, como poeta, como escritor, como crítico também? Pô, Chico, sim, sim. Assim, eu digo sempre que o território é muito subestimado na formação da personalidade de uma pessoa, da subjetividade de uma pessoa, né? Assim, o lugar onde nós nascemos, crescemos, trocamos com a comunidade é um dado fundamental naquilo que nós somos, né? Eu nasci e fui criado no maior bairro negro fora da África, né? Quando eu crescia, velho, a Liberdade era o bairro mais populoso da cidade. Então, obviamente, aquela dinâmica territorial, aquela dinâmica populacional assim, ela não influencia só no que eu sou, mas no que eu faço. Meus trabalhos, minhas pesquisas, aquilo que eu levo para a universidade, para a extensão, para a pesquisa, para a edição, tem muito a ver com o que eu aprendi do mundo a partir do bairro da Liberdade. Inclusive, o prêmio que eu ganho, né, a partir de um livro, e todas as minhas pesquisas, elas têm uma categoria central que é o território. Inclusive, o professor ganhou o prêmio Jabuti Literatura esse ano, eu vou falar daqui a pouquinho. Isso. Professor, o senhor é professor de universidade estadual, faz poemas e é escritor. O senhor é mais professor ou mais escritor? Conte um pouco pra gente. As duas coisas As duas. andam muito, muito juntas, Chico. Assim, a gente que é professor é meio viciado, né? Assim, porque eu sou professor de literatura, então você conhece a tradição toda, você estuda, você faz a graduação, o mestrado, o doutorado em literatura, então você tem alguns vícios. Mas eu escrevia desde a rua. Eu escrevia muito antes de saber o que era a universidade. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia fazer um doutorado, eu nem sabia o que era um doutorado, Chico, né? Então, eu já escrevia antes disso. Desde os 15 anos eu escrevo coisas ruins, obviamente, mas eu escrevia, né? A poesia ajudou. já estudei, ajuda muito. Assim, a poesia teve um lugar na minha vida antes da universidade. Mas hoje, as coisas andam muito juntas. Se você for pegar o meu livro de poemas, o Mapa de Casa, que é o primeiro, ele é sobre a rua onde eu morei quase 2 décadas, na Liberdade, que é uma rua chamada Travessa Nossa Senhora das Graças, e o livro chama O Mapa de Casa. É só sobre essa rua. É um livro de poemas. E o estudo trouxe um aprofundamento ou uma evolução na escrita do senhor? O senhor acredita nisso?
Não é necessariamente o estudo, Chico, porque aí parece que todo mundo, para ser bom escritor, precisa fazer faculdade. Isso é uma bobagem, né? Muitos e muitos escritores nunca foram para a universidade e são exímios. Mas eu acho que você melhora com o tempo exercitando aquilo que você faz e levando a sério aquilo que você faz, né? É muito bom, assim, quando um jovem fala, o que é que eu tenho que fazer? Eu digo, escreva. Escreva. Vai escrevendo. Vai escrevendo, mas com o tempo, o que você vai fazendo é descobrindo uma técnica que necessariamente não é uma técnica da tradição, mas uma técnica que você vai descobrindo em diálogo com o seu território, com a sua história, com a tradição, com o que você gosta, com o que você não gosta. Você vai desenvolvendo uma linguagem que é muito sua. Né? A ideia é essa, é um jeito seu de dizer, uma técnica sua de dizer que vai se somar e dialogar com técnicas que estão na tradição. Só que quando a gente fala tradição, a gente pensa na teoria da literatura de base ocidental. E quando eu falo tradição aqui, a gente precisa remeter, sobretudo na Bahia, à tradição das contações negras de casos, velhas histórias no sertão, na contação de casos, nos provérbios, numa tradição negra que circula pelas ruas, dos terreiros, dos congados, dos reinados. Isso também é tradição, e lá, nessas práticas culturais negras, como nas indígenas, também há uma técnica que nós podemos aprender para desenvolver o nosso jeito de dizer. E falando em estudo, em literatura, pessoal, o Prêmio Jabuti Acadêmico, então, ele aconteceu em São Paulo. E o professor ele ganhou o prêmio na categoria Letras, Linguística e Estudos Literários com a obra Modernismo Negro, a Literatura de Lima Barreto. Professor, o que significou para o senhor, para onde o senhor está, para quem está ao lado do senhor ganhar esse prêmio com esse livro tão importante, que o senhor trouxe ele, inclusive, né? Conta um pouco para a gente. Ele está aqui, é esse livro aqui. Olha, Chico, significa muita coisa, cara, mas assim, não no sentido de que vai significar muita coisa para mim, assim, mas eu quero que signifique muita coisa para o campo da literatura brasileira, para as pessoas negras e para a discussão sobre a cultura negra dentro do campo da literatura brasileira. Porque, Chico, assim, tudo que nós conhecemos de teoria da literatura e de crítica da literatura no Brasil ignora as produções de matrizes africanas no nosso país. O que esse livro faz e alguns outros livros recentes é trazer esse debate da cultura negra para o campo da teoria. O campo da teoria ele é fundado na Grécia Antiga. Quando você vê, ele é fundado no início do século passado, mas ele remonta às teorias de Aristóteles, aos conceitos de verossemelhança, por exemplo, é uma coisa muito clássica. E quando o campo se forma, sobretudo no Brasil, a gente ignora que os povos tradicionais em África e os povos tradicionais indígenas produziam literatura. Então a gente corta da tradição brasileira toda essa produção literária, os gêneros, os tipos de texto, as técnicas e as tradições desses povos, como se isso não fosse literário, e pensa apenas a partir da matriz europeia do que é a literatura. Então, Modernismo Negro, ele traz para a leitura de um autor que é conhecido pela tradição, uma outra leitura dessa obra por dentro da cultura negra e por dentro do território periférico onde Lima Barreto morava. E esse procedimento ele não é novo. A gente tem alguns pesquisadores que fazem isso há alguns anos, pelo menos há 2, 3 décadas, porque isso é recente, né? A gente tem, sobretudo, 3 pesquisadores fundamentais. Muniz Sodré, baiano de Feira de Santana, que discute a epistemologia negra como ninguém, é um monstro, é um gênio. Leda Maria Martins, que é uma das grandes
mentes do Brasil hoje, circula o Brasil e fora do Brasil, ela faz isso de um modo magistral com o livro de 1999 e o Mineiro, também como Leda, da Edmilson de Almeida Pereira, que tem uma produção gigantesca e fundamental para a gente compreender como essa cultura negra é importante no campo da literatura brasileira. E, Chico, por que é importante pensar isso? Porque nós estamos tentando disputar hoje, por exemplo, uma narrativa que diga assim: as pessoas negras e pobres desse país são importantes como pessoas, né? Isso parte da gente conseguir imaginar de um modo diferente como essas culturas negras nos constituem, a mim que sou negro e a todas as pessoas que não são negras, mas que moram aqui, nasceram aqui, vivem aqui. Então, quando essas pessoas conseguirem relacionar o que elas são às culturas negras, elas vão ver que entre brancos e negros as diferenças são muito menos significativas do que parecem, ou do que são. Deveriam ser menos significativas do que são, né? Ou seja, o que a gente está tentando fazer com a cultura negra nos nossos livros hoje é imaginar um outro conceito de pessoa, um outro conceito de sociedade e imaginar um país que consiga ser efetivamente democrático. Professor, o senhor trafega ali por faculdades, universidades. Sim. O senhor acredita que nesses últimos anos o olhar acadêmico para a produção ali periférica e negra tem mudado? Olha, Chico, assim, no primeiro momento a tendência é a gente dizer que tem mudado. Mas não é tão óbvio assim, porque tem mudado, mas de uma forma ainda muito devagar, né? A gente tem que pensar que até poucos anos atrás, mais ou menos 10 anos atrás, a gente só tinha 5% de professores negros nas universidades brasileiras. Isso não mudou tanto, né? E a lei de cotas levou muitos alunos negros para as universidades. A gente tinha uma porcentagem ínfima de alunos negros nas universidades antes do boom do primeiro governo Lula, né? Com a triplicação das vagas, com as cotas, a gente tinha muito pouco aluno. Então, essa chegada dos alunos negros cria uma demanda para a universidade que ela precisa resolver, né? E ela tem resolvido isso paulatinamente com ações de permanência estudantil, por exemplo. Né? Não adianta você pegar os alunos cotistas, jogar lá dentro em determinados cursos que o material, as viagens, é muito caro, muito caro. Então essas pessoas precisam de ajuda para continuar ali. A gente tinha uma coisa que o aluno se formava, mas ele não... Quando você chegava nas turmas de pós-graduação, só tinha branco. Aí teve que criar cotas para a pós-graduação, porque a pós-graduação ela vai aumentando o seu poder de captar mais dinheiro na sua profissão, para a sua família e para os seus. Então, é um processo muito lento, além da reforma epistemológica que a universidade precisa fazer, que é estar recebendo esses saberes negros, periféricos, indígenas, que constituem a sociedade brasileira. Nisso aí a gente está ainda engateando. Professor, vou pedir para o senhor ficar aqui. A gente volta daqui a pouco com essa conversa super legal com o professor Jorge Augusto. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Bahia da Gente, hoje recebendo o professor, poeta, Jorge Augusto, que está aqui ao meu lado. Professor, é um prazer ter o senhor aqui hoje na TV Alba. A gente vai continuar esse bate-papo, porque olha só, a gente quer falar um pouco sobre política, sobre o trabalho intelectual do senhor. O senhor trouxe um livro aqui, pode mostrar para a gente falar um pouco sobre ele também? É o Muvuca, né? É o Muvuca. É um livro lançado por uma, como é que diz, editora baiana,
fantástica, que é a Paralelo 13S, faz um trabalho maravilhoso aqui. E ele né, você vê que ele começa com uma figuração sobre a periferia, né, que é esses postes cheios de fio e tal. E nele eu faço várias coisas, mas entre tais eu faço uma brincadeira que eu acho que muita gente ainda não viu, né? O livro ele é publicado, mas a recepção dele demora, né? A crítica, a leitura, a resenha, isso demora. Mas eu tentei nele fazer um jogo de sentidos com a palavra muvuca, né? Que é aquela confusão, aquele ruído que você não consegue distinguir tanto e exatamente o que está rolando ali. Eu trabalho com vários gêneros da tradição literária, né? O soneto, a quadra, faço verso livre, ou seja, várias técnicas, e entre tais eu misturo alguns da tradição velho-africana, provérbios, velhoriquis, haikais, que é da tradição, como é que diz, ocidental, tentando misturar essas formas. Por exemplo, eu faço um soneto que é um velhoriqui, por exemplo. Então, eu tento fazer uma confusão de formas, uma muvuca, né? Exatamente. E, além disso, eu tento brincar com o que o leitor espera de um escritor negro. Professor, o senhor tem o projeto Territórios Negros, Crítica Contemporânea, que propõe novas leituras sobre a produção literária negra. O que significa, professor, fazer crítica literária a partir de territórios negros para o senhor? É exatamente pensar uma crítica da literatura que não vá repetir os mesmos critérios de avaliação e qualificação do texto que já são tradicionais. Por exemplo, o que é isso? Uma vez eu editei um grande poeta daqui da Bahia chamado Geraldo Figueiredo. E aí ele estava fazendo o poema e ele trocou o verso. E eu, velho editor chato, dizendo, não, mas aquele modo fica melhor pro livro. Então ele falou, não, mas eu quero mudar. Mas eu falei, mas fica melhor aquele. Ele falou, mas esse é melhor para recitar. Esse é melhor para falar. Então, o critério de composição métrico para aquele verso não era a página, a rima, era a oralidade. Essa é uma base de produção das culturas negras. Entende? Hoje, professor, a faculdade, a universidade, ela está preparada mesmo para acolher essas vozes da periferia, essas vozes negras? O senhor disse no bloco anterior que a faculdade foi obrigada quase porque começou a receber esse público, mas o senhor acha que falta alguma coisa? O que falta, o que precisa? O que precisa é uma disposição maior das instituições e precisa que as pessoas negras continuem disputando a universidade, não tem outro jeito. A universidade no Brasil ela é criada, como todas as instituições nacionais, para acolherem a elite colonial. A universidade surge quando o Brasil está se tornando um país independente. Então, quem usa a universidade é a elite colonial. Então, isso se perpetua até a política de cotas. Você tem 20 anos que as pessoas negras disputam como é que diz? A universidade brasileira é muito pouco tempo, então os efeitos disso a gente ainda vai ver daqui para frente. Diversas pesquisas, inúmeras pesquisas já provaram que as políticas de cota, elas não só não diminuíram a qualidade, elas aumentaram. Hoje, em diversos cursos, é muito mais fácil você não concorrer a cotas, porque a concorrência está com as notas muito altas. Isso prova que se você der uma mínima chance, as pessoas negras vão produzir nesse país coisas incríveis, como elas sempre produziram. O que nós precisamos e que a universidade tem aqui, essas coisas que as pessoas negras criam, geram, elas possam resultar em renda, emprego, trabalho e um futuro melhor para as suas famílias. E a universidade dá isso porque ela dá
recolocação no mercado de trabalho, salário melhor, circulação social melhor e condições de estudar, que é bom para todo mundo. Estudar é bom para todo mundo precisa ter o direito para estudar. A gente tem hoje uma questão muito nova para a universidade brasileira. Nova não, mas muito séria, que é o seguinte: a gente continua fazendo vestibulares inexplicáveis, sendo que tem várias universidades, isso é uma queixa nacional. Há diversas vagas sobrando nas universidades. Se tem vaga sobrando, por que nós continuamos reprovando pessoas que querem estar ali nos vestibulares? Concordo. Por que essas pessoas pobres, por que essas pessoas negras não têm direito a uma vaga que está lá ociosa? Então, a gente vê só por isso que a universidade ainda continua elitista. Então, a universidade brasileira precisa abrir os braços de verdade, arreganhar os braços para o povo que constitui esse país. A gente não tem sentido a gente ter vagas ociosas se a gente tem pessoas querendo estudar. Não tem lógica, não faz sentido. Nenhum sentido. Professor, quando o senhor escreve uma poesia, um poema, o senhor quer só comunicar ou quer também mostrar, quer provocar algo em alguém? Um poema, Chico, ele não é para comunicar uma coisa. O que comunica uma coisa é um texto, né? É um texto jornalístico, enfim, né? Um poema, ele hoje, sobretudo hoje, nesse nosso país que a gente se habituou a naturalizar o absurdo, né? A gente tem naturalizado um nível de violência, um nível de desmando, um nível de descaso absurdo. As pessoas estão menos cordiais do que antes, as pessoas estão mais grosseiras no cotidiano. E isso, para mim, que tenho 43 anos, é absolutamente assustador. Eu sou uma pessoa que antes, no meu tempo, se nós não nos levantássemos no ônibus para dar lugar para uma pessoa mais velha, a gente era um monstro. As outras pessoas no ônibus apontavam a gente. Eu lembro disso. Você tá ali fingindo que tá dormindo, a pessoa... Batia, ó a senhora aqui, ó. Hoje em dia, um senhor ou uma senhora, ele tem que ter medo de bulir naquele jovem. Porque, assim, a gente tem perdido um laço comum, um laço afetivo, comunitário. E a poesia, ela não precisa dizer isso a ninguém, né? Eu tô aqui falando, você tá balançando a cabeça, você sabe. Como é que diz estúdio, todo mundo fez que é mesmo. A gente não precisa dizer isso. A gente precisa fazer um poema que impacte a pessoa afetivamente e ela entenda que isso não é natural. Então, um poema não é sobre informar uma coisa, é sobre impactar emocionalmente, afetivamente você. Por isso que um poema é uma questão de forma. Você tem que achar, num jeito de dizer, uma forma onde, quando a pessoa leia, ela desnaturalize aquilo. Ela fala, porra, isso que eu estou fazendo não é legal. É isso que o poema tem que fazer. Ela tem que afetar a pessoa. E o senhor tem algum poema que é fiel ao retrato que o senhor é hoje? Já escreveu algo pensando no senhor? Não, em mim, exatamente em mim, não. Eu tenho tentado pensar mais nos territórios de onde eu vim, nas pessoas que foram ficando pelo caminho, né? Eu tenho tentado testemunhar alguma coisa que eu vi durante a minha vida e dizer o que eu acho que o mundo deve ser, né? Que é o que, né, a gente faz, opinar sobre o mundo, mas opinar com base numa vivência comunitária. No meu caso, uma vivência comunitária negra, mas não só, nossa, social, baiana, né? Eu acho que ser baiano, como é que eu digo, influencia muito aquilo que eu faço, né, efetivamente, mas eu falo de mim de uma outra forma, que é o que eu tenho chamado nos meus trabalhos, Chico, de um outro modo de dizer eu. Porque a gente tem dito eu, Chico, muito numa perspectiva neoliberal.
eu sou, eu faço, eu posso. Eu quero. Mas numa perspectiva, por exemplo, das tradições africanas, nós somos aquilo que nós aprendemos a ser como resultado da vivência comunitária. Então, quando eu narro o Mapa de Casa, por exemplo, que é o livro onde eu narro a rua, eu não tenho um poema sobre mim exatamente, mas sobre meus amigos que morreram, sobre as vizinhas, sobre as casas, sobre as escadas, sobre a vivência naquele tempo, sobre a importância que o futebol tem para os homens, por exemplo. Né? Os homens se beijam, abraçam, fazem carinho, só no baba. Falar é uma coisa do futebol. O afeto masculino é uma coisa do futebol. A periferia toda sabe disso. Então, eu não cito meu nome, mas eu sou fruto daquilo que eu digo. Isso que eu chamo de Jorge hoje está ali naquele livro, mesmo que o meu nome não apareça. Então, são outros modos de dizer eu, como dizendo a comunidade. Chegando no final do nosso programa, professor, o que o senhor diria para o jovem negro e periférico, aqueles jovens que querem entrar na universidade, na faculdade, que também querem escrever as suas histórias de vida, suas histórias nos livros, suas histórias com outras pessoas? Eu diria insista. Insista, insista. A gente precisa insistir naquilo que quer. Assim, Chico, hoje, né, as pessoas... Hoje não, né? Porque não é por causa do prêmio isso, mas o prêmio dá uma outra dimensão ao que você fez, né? Que é uma coisa justa, mas também é uma coisa injusta, porque você já tinha feito aquilo tudo. Mas as pessoas sempre parabenizam, porque você... E assim, eu insisti muito para isso tudo, né? Como a gente vem da escola pública, da dificuldade familiar, de um bairro tenso. Eu fiz vestibular 8 vezes. Nossa. 8 vezes, né? Eu sou uma pessoa tardia dentro da universidade. Então, você olha para mim e diz, não, mas você é um professor do programa de pós-graduação da UFBA, professor como é que diz? Da universidade pública de qualidade, a UESB, que é um lugar muito bom. Você já foi professor da UFBA, UNEB, IF Baiano, você ganhou o maior prêmio nacional da sua área, mas isso tudo requer insistência. E para a pessoa negra que sai lá de trás, que é a periferia, isso requer uma dimensão de sacrifício que é muito, como é que diz, injusta. Então, meu trabalho é para que essa distância não precise mais ser percorrida e a gente não caia nesse discurso da superação, de que eu tenho que superar para mostrar que eu tenho o mérito de conseguir aquilo. Não. Eu tenho que ter as condições adequadas para que eu estude. É isso que tem que ser. Então, o conselho que eu dou insista, é difícil mesmo. Estudar é difícil, porque nunca é dito para um jovem negro pobre, para uma menina negra pobre, que ela tem que estudar. É dito, mas ela não tem livro em casa, ela não tem uma biblioteca no bairro, né? Ela não tem a cultura familiar da educação livresca. Então você diz, estude que é bom para a sua vida, mas ela não tem as condições necessárias para aquilo. Então, o meu recado é, mesmo sem as condições adequadas, insistam. Bom, hoje o programa Bahia da Gente conversou com o professor, pesquisador, poeta Jorge Augusto. Professor, muito obrigado pela sua participação hoje. Eu que lhe agradeço, Chico. Nos esperamos em outras oportunidades, tá bom? Pode chamar que eu volto. Obrigado para você que está aí do outro lado também. Até logo. Abraço.